Então, bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos realmente muito felizes, porque a cada dia estamos sentindo o teu cuidado por cada um de nós. Temos sentido aqui nessa sala, Senhor, que o Senhor não desiste de cada pessoa que está aqui conectada através do seu aparelho. Nós sentimos, Senhor, o quanto que o Senhor não desiste de nós, o quanto o Senhor tem nos chamado e tem nos acordado. Por isso, ó Deus, aqueles que ainda não chegaram, acorde, Senhor, levante-os para que eles possam continuar aprendendo o caminho do santuário. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir o batismo do Espírito Santo. Dê-nos uma porção dobrada, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Ó Pai amado, Pai querido, nós também te pedimos uma bênção toda especial sobre o teu mensageiro, que o Senhor escolheu e trouxe essa manhã para falar essas verdades que vão chegar aos nossos corações, mas também às pessoas que vão ouvir mais tarde através do YouTube. Pai querido, abençoe a todas as pessoas que vão ouvir mais tarde, que o Senhor também seja com elas. Desde já nós te agradecemos, Jesus, pelas bênçãos recebidas, porque nos acordou, e agora, Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, para que o Senhor seja o nosso mensageiro através do Roberto. Em nome de Jesus, nós te clamamos pela Tua bondade e Tua misericórdia. Amém. Bom, de fato, irmãos, se nós olharmos para nós, guardar os mandamentos de Deus é algo impossível. Mas eu não quero que vocês olhem para vocês, e sim para a justiça de Cristo. Então vamos entender se é possível ou não guardar os mandamentos de Deus com essa visão de Cristo. Vamos iniciar, nossa irmã Giane falou ontem sobre Zacarias 3. E é justamente o tema que vamos iniciar agora. Zacarias 3 é um texto muito mal compreendido. Mas muito mal compreendido, e vamos conseguir compreendê-lo agora. Tá? Vamos iniciar esse texto. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de trajes festivos. E vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ou seja, muitas pessoas veem esse texto que nós acabamos de ler e falam que esses trajes sujos são os trajes do pecado. Mas vamos, mediante a tudo que nós aprendemos ontem, vamos ver esse texto de uma forma mais interessante, mais profunda, tá? Ok? Isaías 64:6, que é um dos textos básicos para nós entendermos justificação, né? Na verdade é a justiça de Cristo, desculpe. Diz que, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, e nós vimos que justiça é obediência, ou seja, nossas boas obras, são como o trapo da imundícia. Tá? Isso é claro. Todas. Ali não está dizendo algumas obras o ser humano faz que não é imunda. Não. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E justiça é boas obras. Por tudo que nós vimos ontem, tá bem? Justiça, obediência. Obediência, quando você obedece, você está fazendo uma obra boa. Vamos lá. O que Ellen White fala sobre isso? Quaisquer obras que o homem pode prestar a Deus serão muito menos do que nada. É como eu disse ontem, se eu tivesse 1 milhão na conta e eu der para alguém, para Deus é menos que nada. Meus pedidos só se tornam aceitáveis por estarem baseados na justiça de Cristo. A ideia de fazer algo para merecer a graça do perdão é errônea do começo ao fim.
Senhor, não trago na mão valor algum, simplesmente me apego na tua cruz. A tua cruz. Ou seja, não podemos fazer nada para estarmos no céu. Ela é um erro do começo ao fim. E nem vamos fazer nada, porque nós temos que ter a justiça de Cristo. A nossa justiça não nos leva ao céu, porque qualquer coisa que o Roberto faça não vale nada. Agora, quando a justiça de Cristo está em nós, é Cristo, é a boa obra de Cristo é a que nos leva para o céu, é a que nos leva para a Nova Canaã. Eu espero que vocês estejam compreendendo isso. Justiça de Cristo em nós é o que importa. A nossa justiça pode jogar fora. Agora vamos voltar no texto de Zacarias para nós entendermos o texto do jeito que deveria ser entendido. Tá bem? Ora, Josué, vestido das suas boas obras, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tire-lhe estas boas obras suas, Josué. E a Josué disse: eis como eu tenho já tirado os seus pecados. Então, agora ele está pedindo para tirar a justiça, não os pecados, porque os pecados Deus já estava tirando. Aí vem: e te vestirei de trajes vestivos. O que é esses trajes vestivos? A justiça de Cristo. E vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. E se vocês perceberam bem, esse texto, irmão, tem, da mesma forma que, eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Ou seja, eu já tirei os seus pecados. O que é isso? Justificação pela fé. Quando você troca de roupa, você está fazendo o quê? Se santificando, parte do santo. E quando você guarda os mandamentos de Deus, parte do Santíssimo. Ou seja, Zacarias 3, de 3 a 7, está nos ensinando tudo o que aprendemos desde o primeiro dia da nossa semana de oração. Está nos ensinando justificação, está nos ensinando santificação, está nos ensinando justiça de Cristo. Um texto na Bíblia, ok? Isso tem que ficar claro para nós. Justiça de Cristo é obediência. Obediência são as boas obras. Nós vamos ver já que seremos julgados, nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. E se forem as nossas obras, estaremos condenados ao inferno. Mas se são as obras de Cristo, subiremos junto com ele. Vamos avançar. Apocalipse 3:5, inclusive, diz algo muito interessante. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, seremos vestidos de vestes brancas. Não permaneceremos do mesmo modo. Isso é justiça de Cristo. Nós só conseguiremos entrar na presença de Deus com a justiça de Cristo. Se tivermos um fio de justiça humana, não conseguiremos permanecer em frente ao Pai. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo. E em vestes o quê? O que nós acabamos de ler em Apocalipse 3:5? Vestes brancas. Ou seja, pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos, que nós falamos lá de Zacarias, e colocado sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus, e somos achados sem mácula perante Ele. Ou nós acreditamos na irmã White, que é de Deus, ou chutamos logo o balde. Não dá para ficar no meio termo. Nós precisamos acreditar. Nós vamos ver que tem uma chave para nós permanecermos no Santíssimo. E é justamente
acreditar. Logo, logo nós vamos chegar nisso. Bom, Josué não entraria, não ficaria na presença de Deus com a sua obediência, mas com a obediência de Cristo, sim. E ali o anjo diz que ele precisava guardar os mandamentos e ele seria o juiz, ou seja, habilitado, da mesma forma que eu e você. Lucas 18, 26. Para mim, para você, é impossível, mas não para Deus. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Não podemos de fato ser salvos por nós mesmos, mas por Deus. Ele é o Deus do impossível. Ou acreditamos nisso, ou Deus não é do impossível. E estamos fazendo o quê dentro dessa sala? Precisamos acreditar que Deus é o Deus do impossível, que Ele faz coisas que de fato não conseguimos fazer. Uma delas é nos salvar perfeitamente com a justiça de Cristo. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Qual que é essa oferta? O coração. Ele lhes fala dizendo: vesti-lo-eis com a minha justiça, as vestes de bodas. E lhes prepararei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando revestidos da minha justiça, pelo que, irmãos? Olha aqui o nosso santo. Pela oração, pela vigilância, porque o candelabro não podia ficar com as luzes apagadas, precisava sempre estar em vigilância. E pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Olha aqui o texto, que maravilhoso. Só conseguiremos estar com as vestes de Cristo se nós estivermos praticando as obras do santo, que é oração, estudo da palavra, testemunhar, vigiar. Porque quando nós testemunhando, estamos vigiando. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos para aparecer na... Ó, isso aqui é importante. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Se eu aparecer na presença de Deus com as minhas vestes, vou morrer. Precisamos das vestes de Cristo. Não pode haver um fio de Roberto no céu, mas sim totalmente Cristo no Roberto, assim como para cada um de vocês. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas, para que se vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. E é desse jeito que precisamos estar. O Roberto tem que morrer completamente. Se ficar um fio de Roberto, não entraremos no reino dos céus. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O pecado é definido como o quebrantamento da lei, mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. É a única definição, inclusive na Bíblia, de pecado é quebrantar a lei. E a lei é o quê? Quando esteve na terra, disse aos discípulos: tenham guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer os mandamentos de Deus. Será que está ali alguns homens? Ali está todo homem. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com a veste de sua justiça. Se eu estou vivendo para mim,
não estou trajado com a justiça de Cristo. Precisamos estar vivendo para Cristo. Isso aqui é o que o texto está basicamente falando. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não um vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são obediência perfeita à lei de Deus. Ou seja, justiça é obediência perfeita à lei. Ok? Não é uma obediência de guardar um mandamento, 2 mandamentos, é todos os mandamentos. Perfeita. Ok? E isso só é possível com Cristo, com as vestes da justiça de Cristo. Justiça é fazer o bem. Ó, aqui é para deixar claro que justiça e boas obras é tudo a ver. Justiça é fazer o bem. E é pelos atos que todos serão julgados. Tá? Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. Não é bastante crermos que Jesus não é um impostor. E a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Podemos crer no nome de Jesus, é o único debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos. E contudo, podemos não torná-lo, pela fé, nosso Salvador pessoal. Não é bastante crer na teoria da verdade. O que isso quer nos dizer? Não adianta só eu crer, eu preciso acreditar e viver isso. Infelizmente, nós falamos muito em Jesus, mas vivemos pouco ele. E é aí que está o problema. E é aí que pode ser a nossa perdição. E é isso que Ellen White está querendo nos mostrar agora. Não adianta só crer em Jesus ou acreditar que a Bíblia não é uma fábula. Precisamos viver Jesus e viver o que a Bíblia está nos mostrando. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no rol da igreja. Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça. E eu estou mostrando os textos, irmão. Eu gosto de trabalhar com os textos para que vocês vejam isso e eu não fique aqui como se eu estou falando algo. Tá? Tudo que eu estou mostrando para vocês está na Bíblia e no Espírito de Profecia da irmã White, que ambos eles são de Deus. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus e sua santa lei. Esta é a norma pelo qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Lei de Deus. E hoje muitas pessoas falam que não precisamos de lei. Bom, a lei é o que vai nos dizer se estaremos salvos ou não. E nós precisamos estar guardando essa lei. Mas nós estamos vendo que nós mesmos não vamos conseguir. E é por isso que Cristo tem que viver em nós. E é por isso que o texto que nós vamos falar já já vai fazer sentido agora. Muitas pessoas perguntam o que é cristianismo. Cristianismo, quantos há que não sabem o que ele é? Não é algo posto no exterior, é uma vida ornada com a vida de Cristo. Significa estarmos usando as vestes da justiça de Cristo. Isso é ser cristão. Cristão é quando vivemos para Deus, ao invés de vivermos para nós mesmos. E agora é o nosso texto-chave do todo mês. Vai fazer mais sentido para nós. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é mais as obras do Roberto, é as obras de Cristo. E é por isso que eu vivo na carne, mas eu não vivo mais pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Esse texto é muito importante
pois mostra que o Roberto tem que morrer. As obras do Roberto têm que morrer. E as obras de Cristo têm que estar em cada um de nós. São alguns textos fortes, mas são de suma importância para nós entendermos o que estamos fazendo aqui. Bom, agora eu quero dar um pequeno estudo sobre o Espírito Santo. Não no sentido de ele ser Deus, pois isso é claro, mas no sentido de que o Espírito Santo de Deus tem funções importantes para nós. Vou iniciar com vocês aqui para vocês entenderem. Quando falamos Cristo habita em mim, é na ação do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque Jesus escolheu estar em um corpo glorificado. E com isso, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo faz esse processo, tá? Então o Espírito Santo, ele está aqui conosco para nos ajudar a nos salvar, tá? Então o Espírito Santo, ele tem diferentes níveis de ação. E agora eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu falei para vocês que nós temos pátio, santo, santíssimo. Mas nós temos uma quarta divisão, que é o acampamento, que é o mundo, tá? Então vamos supor que o mundo, que é o acampamento, tem pessoas nesse mundo, certo? A ação do Espírito Santo no mundo, o que vocês acham? Vocês acham que pessoas no mundo têm a ação do Espírito Santo? Vou dizer para vocês que sim, tá? Mesmo as pessoas que não são da igreja, mesmo os ateus, eles sabem que mentir é errado, eles sabem que matar é errado, eles sabem uma série de coisas que ferem o que Deus diz. E eles não fazem, porque eles sabem que é errado. Ou seja, o Espírito Santo está agindo com eles também. Só que na parte do pátio, é o chamado. O Espírito Santo age no mundo chamando as pessoas para o pátio. Então, a função do Espírito Santo no mundo é chamar as pessoas para longe do pecado. Ok? Então, é tirar as pessoas do pecado. Obviamente que tem pessoas no mundo, e inclusive até dentro da igreja, que são fechadas para o Espírito Santo. Eu não estou falando dessas pessoas, tá? Eu estou falando de pessoas que estão no mundo, sinceras, que não têm denominação, mas que o Espírito Santo está mostrando para elas. Isso é errado, e ela sabe, porque o Espírito Santo está ajudando. E o Espírito Santo faz um processo de convencer essa pessoa a se afastar do pecado. Quando essa pessoa consegue esse ponto, ela entra no pátio. O Espírito Santo do pátio, ele vai agir da mesma forma ou igual ao processo do mundo, ao processo do acampamento? Ele vai agir diferente, pois agora o Espírito vai levar essa pessoa ao arrependimento. Primeiro, ele vai eliminar, ele vai pôr na cabeça dessa pessoa que ela precisa sair dos pecados. Agora, quando ela entra no pátio, o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a se arrepender e aceitar esse arrependimento, esse perdão. Estão vendo como o nível do Espírito Santo trabalhar é diferente? No mundo é de um jeito, no pátio é de outro. E no santo? Será que a ação do Espírito Santo muda no santo também? Sim, irmãos. No santo é muito mais profundo. O Espírito Santo agora vai nos ajudar a estudar a palavra, a entender a palavra, a falar com as outras pessoas. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a testemunhar, a falar com os outros sobre Deus. Porque se nós falarmos, nós vamos atrapalhar tudo. Então, por isso que nós precisamos orar antes de fazer visitas, orar antes de fazer estudos bíblicos, para que o Espírito Santo esteja nos guiando. E ele nos ensina a orar, porque nem isso sabemos fazer. Então, o Espírito Santo age muito mais profundamente em nós, no santo. Agora eu pergunto para vocês. No mundo, o Espírito Santo nos tira do pecado. No pátio, o Espírito Santo nos ajuda a nos perdoarmos, a nos arrependermos, a confessarmos.
No Santo, o Espírito Santo nos ajuda a entendermos a palavra, a passar essa palavra e a orar. O que o Espírito Santo faz então conosco no Santíssimo? Vocês têm alguma ideia? É aí que entra, nós somos templo do Espírito Santo, pois ele vai habitar em nós. Olha o processo que tem que ser feito para o Espírito Santo estar habitando em nós. E isso acontece no Santíssimo. Então, irmãos, quando nós estivermos com o Espírito Santo habitado em nosso templo, no caso, e nós somos templo de Deus, isso está no próprio 1 Coríntios, onde diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, somos templo de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, é porque nós estamos no Santíssimo. Compreenderam? O santuário era o local para que Deus pudesse estar com o povo. Eu e você somos o santuário hoje. Para Deus estar em nós, o Espírito Santo precisa estar em nós. E quando o Espírito Santo está em nós, estamos no Santíssimo. É muito simples, irmãos. O Espírito Santo é a chave. E é por isso que me entristece de profundamente quando pessoas falam que o Espírito Santo não é Deus. Porque é colocar a sua salvação 99% em risco. Porque é o ser que pode nos ajudar, que está aqui conosco, que quer fazer de nós o templo de Deus. Vocês não acreditam nele? Como que vamos conseguir chegar lá? Então é muito grave. E é justamente isso que Satanás quer. Colocar a dúvida em nós. O Espírito Santo, não, é só uma força, não tem muita coisa. E assim, não vamos nos aproximando do Santíssimo. Espero que tenha ficado claro aqui. É um pequeno estudinho sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo age de formas diferentes porque tem locais diferentes. Tá bem? Então, no mundo, ele tira do pecado. No pátio, ele nos ajuda a aceitarmos o perdão. No santo, ele nos ajuda a termos uma vida transformada. E no Santíssimo, ele habita em nós. Porque, como eu disse a vocês, o Espírito Santo não habita em qualquer coisa. Então, enquanto nós não estivermos com a mudança do santo em nós, não conseguiremos ser habitados pelo Espírito Santo. Colossenses 1, 26 a 29. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança gloriosa. E acho incrível que esse mistério foi revelado para nós. É a justiça de Cristo, o qual nos anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando para todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aqui está claro, para que apresentemos o homem, todo homem, perfeito em Cristo. Aqui está a chave. O homem não é perfeito, mas Cristo é. E se nós temos que ter a justiça de Cristo, é por isso que é possível sermos. Filipenses 2. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso é incrível, porque Deus opera. E por que eu estou colocando esses textos aqui, irmãos? Porque precisamos crer em Deus. Infelizmente nós falamos que cremos, mas nós não agimos como tal. Quando nós falamos que não, é impossível, não dá para deixar o pecado. Irmãos, estamos vendo textos atrás de textos mostrando na Bíblia que é possível. Então vocês não estão crendo em Deus. E eu vou mostrar mais textos ainda.
Eu tenho uma série de textos aqui, eu tenho um Word cheio de textos sobre perfeição. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que fores e andares. Se Josué se desvia da lei, ele não teria o sucesso que ele teve. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o texto-chave para nós hoje também, muito importante esse texto. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Irmãos, olha que interessante, esse texto me alegra muito. Aqui nós vemos Deus mandando guardar a lei. Porque eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu não estou te pedindo algo absurdo. Deus não está falando, ó, gente, guarda a lei aí, sozinho. Ele está contigo. E tem 4 coisas nesse texto que nos ajudam a isso. Primeiro ponto que Deus fala nesse texto. Esforça-te. Mas nós queremos guardar a lei sem fazer nada. Esforça-te. Deixe os seus pecados acariciados. Abandone as coisas que estão te atrapalhando. Elimine as coisas de Satanás da tua vida. Depois ele diz, tem bom ânimo. Depois de se esforçar, você tem que ter bom ânimo. Você tem que estar feliz porque você está abandonando essas coisas. Só que nós abandonamos e ficamos tristes. E não avançamos por isso. Depois Deus diz, não tenhas medo. Não precisa ficar com medo, porque estou contigo. E também não te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, está contigo. Precisamos meditar muito mais em Josué 1:9. Irmãos, peguem Josué 1:9 para gravar, para memorizar em sua cabeça. Pois isso vai fazer toda a diferença quando você estiver indo para o fundo do poço. Precisamos aprender a se esforçar, a ser feliz, a não ter medo e nem se espantar, porque Deus está conosco. É isso que precisamos para obter a justiça de Cristo. Isaías 23. Senhor, tu hás de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. É Deus que faz, e é por isso que obtemos a paz. Vocês acreditam que Jesus não fazia nada por ele mesmo? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lembre-se, Jesus é o nosso modelo. Jesus só venceu aqui nesse mundo, porque ele estava no Santíssimo todos os dias. Porque ele estava na presença do Pai, recebendo tudo o que o Pai mandava, ele cumpria. Mas porque o Pai estava com ele através do Espírito Santo. Jesus não conseguiria vencer esse mundo se ele não estivesse interligado de fato com Deus. E ele mostra isso para mim e para você. Como vocês querem vencer o mundo se vocês não estão interligados com Deus? Precisamos estar interligados com Deus. Jesus de novo dizendo, prosseguiu, pois, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo, e aquele que me enviou está comigo, e não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. É Jesus falando, irmãos.
Como que nós não vamos acreditar? É o próprio Jesus falando. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Justiça. Eu espero que esteja ficando claro para os irmãos. Porque é texto atrás de texto. E é Jesus falando, e é Isaías falando, e é Zacarias, e não sei quem. Olha o tanto de texto, é Paulo, olha o tanto de pessoas. A Bíblia diz que depois de 2 ou 3 testemunhas, é uma verdade e acabou. Depois de 2 ou 3 testemunhas falarem a mesma coisa, irmãos, acabou. É por isso que a Bíblia é feita por mais de 40 autores. Para que tenha várias testemunhas do que Deus diz, ele cumpre. Tudo o que Deus falou, ele cumpre. Por que não vamos acreditar que é possível termos a justiça de Cristo? Como cabeça da humanidade, Cristo viveu na terra uma vida perfeita, coerente em conformidade com a vontade de seu Pai Celeste. Sempre supremo em seu coração e mente estava o pensamento: não se faça a minha vontade humana, mas a tua. Jesus, como homem, matou o seu eu, para que a vontade de Deus prevalecesse. Vocês não vão pegar um ponto que Jesus fez algo por si, ele sempre fazia pelos outros, porque a vontade humana de Cristo estava morta. E a vontade de Deus estava viva nele. Bom, irmãos, é muito importante que nós se submetamos a Deus, como Cristo fez. Cristo se submeteu a Deus e venceu. E ele nos deu o exemplo, que eu e você podemos fazer a mesma coisa. No pátio, precisamos crer no sacrifício de Jesus. No santo, precisamos crer no poder transformador de Deus. E no santíssimo, precisamos crer que tudo o que Deus fala é verdade. Porque senão não vamos adentrar o santo. Nós vamos mostrar isso na prática mais uma vez. Nós temos um cidadão chamado Abraão, que demorou para entender isso. Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai segundo a carne, alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Muitas pessoas pegam Abraão, foi justificado pelas obras. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos ter que entender melhor Romanos e Tiago? Vocês conseguem entender agora? Porque Abraão foi justificado pelas obras? Ele tem de se gloriar, mas não foi pelas obras dele. Tá certo ali, irmãos. Abraão creu em Deus e foi imputado à justiça. Que justiça é essa? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é incrível. Nós saímos lá de Êxodo, viemos parar em Romanos e fala a mesma coisa. É incrível. Que justiça é essa, irmãos, que Abraão recebeu? Logicamente que a justiça de Cristo. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, se crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa o quê? Para a nossa justificação. Irmãos, quer texto mais claro do que esse? Aqui o pessoal só pega o primeiro ponto, que Abraão foi justificado pelas obras, e fala que precisamos fazer algo para ser salvo. Mas ele não vê que depois do ponto de interrogação, Abraão creu em Deus e foi imputado à justiça de Cristo. Não era a justiça de Abraão, mas Abraão creu em Deus. Coisas que precisamos melhorar. Nós somos povo muita pouca fé. Falando por mim mesmo. Eu olho muitas vezes o meu sogro, que é pentecostal, e eu falo, meu pai, como pode eu ter a luz da verdade
e não ter a fé desse homem. E é de fato isso que acontece. Nós precisamos crer em Deus e Ele nos imputará a sua justiça. Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade. Antes foi forte na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que o que Ele havia prometido era também poderoso para cumprir. Portanto, isso foi-lhe imputado como o quê? Como justiça. Novamente, justiça de Cristo. Abraão não venceu pelos méritos de Abraão. Abraão venceu pelos méritos de Cristo. Daniel não venceu pelos méritos de Daniel. Daniel venceu pelos méritos de Cristo. João Batista não venceu pelos próprios méritos, mas pelos de Cristo. João, o discípulo amado. Pedro, uma mudança radical na vida. Tiago, tantos outros, não venceram pela sua própria justiça, mas só conseguiram vencer quando entenderam a justiça de Cristo. E é exatamente isso que precisamos fazer. Precisamos crer que aquele que prometeu é capaz de cumprir. Mas nós não estamos crendo. E é por isso que falamos tantas coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a envio. A palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre faz o propósito que Deus quer que faça. Precisamos acreditar nisso. E acreditar sem hesitação, irmãos. Não podemos ter hesitação, não podemos ficar na dúvida. Satanás trabalha com as dúvidas. Nós precisamos trabalhar com a verdade. É para isso que Deus quer que eu e você estejamos aqui. Vou mostrar para vocês mais 2 vezes. Nós vamos encerrar com essas 2 práticas, tá? São 2 temas práticos agora. Nós vamos mostrar o que é viver no Santíssimo na prática agora. Uma com Moisés e uma com alguém no Novo Testamento. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Olha lá, que interessante. Êxodo 3:1. Está dizendo, Deus está afirmando, quando eu tirar o meu povo do Egito, tu vai me servir aqui neste monte. Vamos ver no verso 12 o que acontece. Êxodo 14. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelos que tiveram muito medo, e os filhos de Israel reclamaram ao Senhor, e disseram, Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que disséssemos no Egito? Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos farás. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Eu já não te falei que você vai num monte me adorar? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés ainda não estava entendendo bem o que era estar no Santíssimo. Mas Moisés, a partir do momento que ele marchou, a coisa aconteceu. O povo de Deus, o povo de Israel estava no Santíssimo para vocês aqui? Claro que não. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam, irmãos.
E estar no Santíssimo é acreditar que é possível. Que tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Nós estamos acreditando em Deus? Porque Deus está dizendo em vários textos da Bíblia que é possível ser perfeito. Que é possível ter a justiça de Cristo. E chegarmos irrepreensíveis ao Pai. Tem vários textos. Não é um ou dois. São vários textos. No mínimo eu tenho uns 30. Estamos acreditando em Deus? Judas 24 diz que Ele é poderoso para nos entregarmos ao Pai irrepreensível. Estamos acreditando nessa promessa? Porque se não estivermos, é porque não estamos no Santíssimo. Outro é a mulher, uma mulher lá no Novo Testamento. Na esperança da vida, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu coloquei esse texto aqui para vocês verem que Deus não mente, tá? Porque tem pessoas que acreditam que Deus mente, porque não acreditam no que Deus fala. Deus fala uma coisa e eles querem acreditar outra. Então eles distorcem tudo que Deus falou. Ou seja, Deus mente. Olha que absurdo. Só que aqui está claro que Deus não mente. Ele não pode mentir, tá? Então tem umas coisas que Deus não pode fazer. Então aquela coisa de Deus pode tudo é mentira. Deus não pode tudo. Porque Deus não pode quebrar a lei, Deus não pode mentir, Deus não pode fazer uma série de coisas. Entendeu? Então esse negócio de Deus pode tudo, opa, Deus pode tudo que é bom. Aí fica melhor a frase. Agora Deus pode tudo, aí a coisa pode ficar feia. Porque esse Deus pode tudo, é por isso que pessoas no mundo acreditam que Deus faz o mal. Por isso que acontece alguma coisa errada com ela e ela fala, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está me enviando essa praga? Por que o Senhor está me enviando isso? E é mentira, Deus não faz o errado. Então é muito importante nós tomarmos cuidado quando falarmos que Deus pode tudo. Porque a pessoa leva isso de fato em tudo. E aí ela começa a achar que os problemas da vida dela são Deus que está enviando. E nós sabemos que Deus não pode fazer o mal. Certo? Agora vamos para os últimos textos de hoje. Apocalipse 11. Elas têm o poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com a sorte das pragas, quantas vezes quiserem. O povo está com medo e questionando a Deus. Não precisamos disso. Deus não pode mentir. E aqui podemos reclamar todas as promessas da justiça de Cristo. Porque Deus é poderoso, Ele pode fazer aqui, Ele tem poder para fechar o céu, Ele tem poder para que não chova durante os dias da profecia, Ele tem poder para uma série de coisas, irmãos. Por que vocês acham que Ele não tem poder para te manter irrepreensível? Se é o Deus que faz tudo, o Deus tudo que é bom, né? Se é o Deus que tem poder para fazer o que Ele desejar, será que Ele não pode nos converter de fato e permanecer conosco no Santíssimo? Números 15, 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam franjas nas bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Nós falamos isso aqui, irmãos, lá no dia do azul, que o azul Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus, certo? Que o azul tem relação com a lei, falamos da safira e etc. E nós falamos desse texto. Eu vou mostrar alguns textos aqui, vocês vão ficar de cara com o que vocês vão aprender agora. Alguém que praticou o Santíssimo, que para muitos parece impossível, mas olha que importante. Aqui nós estamos falando de bordas. Outro texto fala, porás franjas nos 4 cantos de tua manta, com que te cobrires. Outro texto em Malaquias diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. O que eu quero mostrar com isso para vocês? A palavra em hebraico, kaná, sim, ela é a mesma para borda, canto e asas. Ou seja, a mesma palavra é usada para borda, canto e asas. Tá? Vamos entender isso aqui. Tinha uma moça judaica. Ela era judia, certo?
Certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e ela tocou aonde? No canape. Tocou-lhe o manto porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, irmãos? Essa moça era judia. Ela conhecia Deuteronômios, ela conhecia os textos anteriores? Bom, aqui mostra que sim, porque ela disse: se eu tocar as vestes, tenho certeza que ficarei curada. Ou seja, era uma moça que acreditava na palavra de Deus. Ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. E é por isso que ela foi. Porque ela estava no Santíssimo. Essa moça estava no Santíssimo, porque ela acreditava no que Deus falava. E imediatamente se lhe estancou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as vestes? Responderam os discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, o que salvou ela? O que salvou a moça? A fé. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Irmãos, para resumir tudo o que nós falamos até agora, estar no Santíssimo é ter fé no que Deus fala. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E acabou. É isso que precisamos para estarmos no Santíssimo. Nós precisamos entender que a justiça de Cristo pode sim ser imputada em nós. Precisamos acreditar nisso. Senão nós vamos continuar empurrando com a barriga. E podemos cair do cavalo. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos as coisas que lhe temos pedido. Estamos confiando nisso? Isso é uma promessa. Irmãos, aqui nós encerramos a nossa semana de oração, né, do lugar santíssimo, do santuário. Amanhã nós vamos dar um ênfase maior nessa mensagem. Nós vamos falar sobre o perfeccionismo e a perfeição cristã. Vamos mostrar na palavra de Deus a diferença. Vamos mostrar aonde esse termo perfeccionismo iniciou. Nós vamos mostrar para os irmãos o que é de fato crer na palavra de Deus. Irmãos, fé é a chave. A Bíblia diz que fé é a vitória. Temos um hino maravilhoso. Fé é a vitória. Mas nós não estamos crendo na fé. Nós não temos fé. E é por isso que estamos definhando cada dia mais. É por isso que nós vemos nas nossas igrejas vazias. É por isso que nós vemos a nossa igreja copiando o mundo. É por isso que nós vemos tantas coisas erradas acontecendo ao nosso redor. Porque a fé está acabando. E a Bíblia diz que haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier. E eu pergunto para vocês, será que nós estaremos com essa fé no dia que o Filho do Homem vier? Essa é uma pergunta muito pertinente para nós que a Bíblia faz. Nós necessitamos da fé em Deus para estarmos dentro do Santíssimo. E é possível, porque a justiça de Cristo está ao nosso mercê. Só precisamos apegar isso. E para pegar isso, precisamos morrer para nós. E é isso que eu convido a cada um de vocês. Deus está convidando a cada um de vocês nesse momento a fazer uma oração individual. Senhor, eu quero morrer para mim e quero viver o que o Senhor manda.
Esse é o desejo de Deus. Esse é o meu desejo para cada um de vocês também. E para mim. Que nós possamos passar essa mensagem a outras pessoas. Que assim como aquela fé daquela moça a ajudou a estar no Santíssimo, que eu e você também estejamos com a fé em dia para permanecermos lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nos encontraremos. Santo, 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 eterno e poderoso Deus que habita nas alturas dos céus. Graças te damos, graças te rendemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor, Pai, por todos esses dias que estamos aqui aprendendo, Senhor, o caminho do santuário, desvendando os santuários, para que possamos compreender plenamente, Senhor, a verdade sobre a tua vontade, de fazer a tua vontade. Porque somos falhos, humanamente, Senhor, somos falhos e carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Nos ajude, Senhor, a sairmos do mundo, a entrar no pátio, mas não ficar só no pátio, meu Deus, a entrar também no lugar santo, mas também entrar ali na tua presença ficar para sempre. Capacita cada um de nós, capacita cada família, ó Pai, representada aqui nessa sala, onde eu tenho aprendido bastante, aprendido tanto, meu Deus, a compreender a tua vontade. Senhor, nossa mente é limitada, mas o Espírito Santo ilumina. O Espírito Santo nos ajuda para podermos colocar em prática tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, tudo que lemos na tua palavra, Senhor. Por favor, seja conosco, abençoando, Senhor, todos os dias da nossa vida e guiando todos os nossos passos, para sermos, Senhor, fiéis a Ti, porque de nós mesmos nada somos, porque na verdade, Senhor, não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito Santo, Senhor, ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor, para que sejamos salvos pela graça e a misericórdia do Senhor e nos ajudando a colocar em prática tudo aquilo que nós temos visto e aprendido do Senhor. Ó Pai Santo, seja com o nosso irmão Roberto, que tanto tem esforçado para estar todos os dias aqui, todos os dias, Senhor, ali passando, dando pão quentinho para nós pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nos ajuda a levar para a nossa vida inteira, enquanto estivermos aqui, Senhor, porque será concluída no céu os teus planos. Essas bênçãos, Pai, nós te rogamos em o nome de Jesus. Amém.